Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, sei nem mexer no celular ainda, na minha época era Orkut e MSN. Forte isso, né? Então, isso ouvi de alguém, né, que acabou de sair da prisão depois de quase 15 anos. Essas foram as palavras de Francisco Marlon de Aguiar. Ele foi condenado lá atrás pelo famoso crime de 113 Sul, né? Mas agora o STJ disse que não. Anulou tudo. Falou que as provas usadas para condenar ele, na época, não eram válidas, né? Então é uma reviravolta e tanto. Então a gente está falando daquele triplo homicídio de 2009, né? Do ex-ministro José Vilela, da esposa Maria Vilela e da funcionária Francisca Silva. Então o Marlon ele foi condenado como um dos executores, né? Ele pegou mais de 47 anos. Então uma pena altíssima, né? E o ponto-chave para essa anulação foi justamente a fragilidade dessas provas usadas na época. A gente vai estar mergulhando nisso aqui, né? O que foram esses 15 anos para ele, né? Que falhas foram essas que o STJ apontou? E, assim, o que esse caso mostra, né, sobre nosso sistema de justiça? Vamos dar uma analisada, tudo que saiu na imprensa, né, sobre a soltura dele? Então vamos lá, a saída dele da Papuda foi emocionante, né? Foi de madrugada, agora 0h15 do dia 15 de outubro agora, né? A família estava lá, claro. Então você imagina a cena, né? Ele mesmo disse, não tô nem acreditando, é o dia mais feliz da minha vida, né? Agradeceu muito aos ministros do STJ e pensar que ele ia completar 15 anos preso agora em novembro, né? Então é impactante demais, né, pessoal? Vocês imaginam isso, né? E aí a gente chega num ponto central. Por que ele foi condenado? A base da condenação foi só mesmo nas confissões feitas na polícia. Então, como assim, né? Foi pelos outros dois acusados. Os dois acusados falaram que ele estava lá, então ele foi condenado, né? Então, eles eram co-réus e confessaram e disseram que o Marlon estava junto. Só que tem um detalhe crucial, né? Anos depois, um deles, né, o Paulo Santana, mudou a versão. Voltou atrás e disse que o Marlon, na verdade, não tinha participado. Então, quer dizer, a condenação ficou só com base nessas confissões da delegacia, que depois um deles ainda desmentiu. Então, isso parece muito frágil para manter alguém preso, né? E é muito frágil, né? Então, foi isso que a sexta turma do STJ viu, foi unânime. Dia 14 de outubro, o relator ministro Sebastião Reis Júnior foi bem direto. Ele disse que é inadmissível condenar apenas com base de elementos de informação da fase extrajudicial, ou seja, o que falaram lá na polícia sem confirmação nenhuma no julgamento. Não podia sozinho segurar uma condenação dessas, né? Mas a decisão não parou aí, né? Então foi um pouco além. O ministro Rogério Schietti, ele deu um passo a mais. Ele propôs o trancamento total da pena. E a turma concordou. O trancamento total, o que significa, né? Significa que não só anularam a condenação do Marlon, mas extinguiram o processo, né? Então acabou. Fim de linha para essa acusação por falta de justa causa. A não ser, claro, que surja alguma prova muito nova, muito diferente. Então, assim, a gente vê muita coisa disso, né? Os métodos de interrogatório feitos na época era uma técnica ultrapassada, reverberada há cerca de 70 anos, né? E chamaram o procedimento de vergonhoso. Vergonhoso é o mínimo, na verdade, né, pessoal, para uma coisa dessas, né? Então, e o ministro Og Fernandes também comentou que os vídeos do depoimento pareciam indicar coação moral, bem pesado. Enquanto a justiça discutia isso, a vida do Marlon estava parada, interromperam o sonho dele, né? Foi um equívoco muito grande, é um custo humano para ele, né? Então ele descreveu humilhações, né, uma dor insuportável, perdeu o crescimento do filho, né, porque ele foi preso, a esposa estava grávida, a sobrinha. A primeira coisa que ele queria fazer era ir para o Ceará ver os pais, o filho, conhecer o filho, né? E disse que a família foi a base para tudo, né? É impressionante a força dessa família. Então tem mais, os irmãos dele, né, Nayara e o Victor, fizeram de faculdade de Direito para poder ajudar. Então olha que história, pessoal. Olha que história. É incrível isso daí. E a defesa técnica foi crucial aí, né? A ONG Innocence Project Brasil, né? A advogada Dora Cavalcante, eles batalharam muito para isso. Eu já vi outros projetos dessa ONG que é espetacular também, pessoal. Depois eu vou trazer aqui também. Então o Marlon foi condenado única e exclusivamente de palavras de co-réus, olha só, extraídas sob pressão ainda, né?
E isso explica as críticas dos ministros, né? E o trancamento reforça, com base nessas provas, que ele é inocente. O processo, nesses termos, nem deveria ter ido para frente. Então agora, é claro, né, abre a porta para ele pedir uma indenização do Estado por erro judiciário. Faz todo sentido. Então, o que esse caso todo sinaliza para a gente, né, pensando um pouco mais amplo? Então isso levanta uma questão muito séria de como a gente valida provas que vêm lá da fase policial. Muitas vezes, sem o direito de defesa plena ali naquele momento inicial. O tal do contraditório, né? Então, o caso, né, Marlon, vira um exemplo extremo, né, do que as coisas podem afetar a vida de outras pessoas, de elementos que não foram checados, né, e nem debatidos em juízo. Então, quase 15 anos na prisão, uma condenação enorme, que o STJ agora disse que não tinha base válida, né, é um processo extinto, né? É uma história de uma vida interrompida e uma luta imensa de justiça que acaba mostrando falhas no sistema. Então fica uma reflexão pra gente, né, pessoal? Pegando o gancho do que os próprios ministros falaram, se a nossa mais alta corte de justiça infraconstitucional aponta que métodos de investigação podem ser vergonhosos, podem levar a erros tão devastadores como esses, né? Que mudanças a gente precisa fazer? Que mudanças estruturais são essenciais para garantir que a busca pela verdade não acabe criando mais injustiça ainda? E, pessoal, fique ligado que eu vou trazer mais detalhes sobre o que é esse crime 113 Sul, no qual o Marlon estava envolvido, né? Mas que ainda bem que foi reparado. Antes tarde do que nunca, né? Espero que ele consiga restabelecer a família dele e tocar a vida dele aí também. Tá bom, pessoal? Que ele foi preso com 22 anos, agora deve estar com mais ou menos 37, ainda tá um pouquinho novo, mas nada justifica isso que aconteceu com ele, né? E nada vai trazer esses 15 anos de ver o crescimento do filho. Cara, eu fico imaginando, né? Não ver o crescimento do filho por uma forma injusta. Enfim, é um negócio que a gente só consegue imaginar, mas não tem ideia de como é, né? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.